Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Amém. Só dos valentes do Senhor. Amém. Muito valente de Deus, né? Enfrentou o frio, a chuva, está aqui para ouvir a voz de Deus. Essa voz maravilhosa que traz alento para a nossa alma. É impossível começar uma semana sem estarmos em um culto dominical sendo ministrado pelo poder da palavra. Por gentileza, Salmo de número 121, a partir do verso 1. Salmo de número 121, a partir do verso 1. Estarei lendo o texto na versão Almeida Corrigida Fiel, e diz assim a palavra: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero louvar o teu nome, pela tua bondade que tem nos alcançado, permitindo-nos, ó Pai, a pregar a tua palavra mais uma vez. E cremos, ó Pai, que ela não voltará vazia. Ela surtirá o efeito necessário para a vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos, por gentileza. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu querido amigo, pastor Josué Álvaro, este líder da nossa geração, né, irmãos? Que Deus abençoe ele de uma forma extraordinária. A querida igreja em Francisco Beltrão, esse povo santo, lavado e remido no sangue de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Também o privilégio de conhecer o querido pastor Jailson, lá do litoral, né? É da cidade de Pescaria Braba. Só pega peixe brabo ali. Que Deus abençoe a vida do senhor. Aos demais obreiros que estão aqui, pastora Suzana, a família do pastor Josué, que nos trata tão bem, a gente sente em casa, nem tem vontade de ir embora, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Queridos, depois do culto estarei ali na tenda da generosidade, e se você quiser exercê-la, tem ali aproximadamente 150 modelos de Bíblia. Tem a Bíblia da primeira idade e a Bíblia da última idade. A da primeira idade é aquela que você lê para o seu filho, é um mandamento bíblico, uma cláusula pétrea que não foi revogada. E a da última idade, os queridos irmãos que não enxergam muito bem, tem uma Bíblia ali que parece um outdoor, parece esse telão a Bíblia, de tão grande que é a letra, você vai poder ler até a noite. Tem pelo menos uns 30 modelos de Bíblia de estudo, mas eu quero chamar a atenção para uma que eu tenho ali, que é a melhor que tem hoje em língua portuguesa. Tem notas arqueológicas e geográficas junto com comentário, palavra-chave de grego e hebraico. E o melhor, na compra dela, você vai ganhar uma Bíblia Slim de presente, tá? Do mesmo modelo dela, só que mais fina, para você trazer para a igreja. O Senhor nos deu a oportunidade de escrever 3 livros. Um é um livro para orientação, para interpretação do texto bíblico. É um livro didático que vai te ajudar a interpretar a Bíblia, e também para quem gosta de pregar, você poder fazer um sermão que seja coerente, tem começo, meio e fim, que não seja aquela mensagem Abraão, né? Que o pregador sabe onde que está, mas não sabe para onde que vai, né? E tem um outro livro aqui que é um problema que quase todas as pessoas têm. Quem que não é ansioso nesse mundo de hoje, né, irmãos? Só que tem um antídoto e ele é de graça. Oração, o antídoto contra as ansiedades da vida. E o terceiro, paradoxos da vida cristã, lições de liberdade de um preso. Aqui a gente vai aprender com Paulo a tomar posse da verdadeira liberdade. Por que é um paradoxo? Porque tem gente que é livre e vive como presa. Que Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária. Amém? Queridos irmãos, nós vivemos em um mundo difícil de se viver. Se a gente parar para analisar, o prognóstico desse mundo é o pior possível. Violência,
instabilidade econômica, instabilidade jurídica, instabilidade política, dentro de um país que parece uma panela de pressão, prestes a explodir, mães sofrendo com filhos nas drogas, e nós não temos uma resposta do poder público quanto a isso, pais que estão desesperados pela perca do seu poder econômico, a inflação comendo o seu salário, com dificuldade de prover sua família. E aí vem uma pergunta: como encontrar socorro diante de um contexto tão incerto? Onde me socorrer, gritar em plenos pulmões, para que eu tenha um socorro, um abrigo, um alento? A resposta está no Salmo. Se a gente parar para observar esse Salmo, ele é muito rico. Observando do ponto de vista histórico, alguns dizem que este Salmo foi escrito por um peregrino que, diante da sua peregrinação, afadigado pelas lutas da vida, ele olha para o Monte Sião, onde estava o templo, uma resposta de Deus para a sua vida. Outros dizem que eram os aldeões que moravam perto de Jerusalém e que viviam sempre à mercê de saques de impérios inimigos que pilhavam tudo, levavam tudo. Eles olhavam para os montes e podiam entender que dali viria um exército para socorrê-los. Agora, alguns rabinos colocam um contexto desse salmo durante o período em que Davi fugia de Saul, e após ter libertado a cidade de Keila, ele refugia-se no deserto de Maom. Depois de ter sido delatado pelos ifeus, Davi vai para uma região chamada En-Gedi, e ali era um abismo, tinha um precipício, e Saul com todo o exército cerca aquele monte, e Davi na impossibilidade de fugir, porque cercado por um exército, e do outro lado um abismo terrível. O texto fala que ele olha, porque a tradução original não é monte, é olhar para o alto. Ele fala: elevo os meus olhos para os altos. E aí chega uma notícia para Saul: os filisteus invadiram pelo sul, e Saul, ao invés de perseguir Davi e manter o império, ele preferiu manter o império. E quando chega a notícia para Davi em cima daquele monte, o texto fala que Davi exclama com uma forma contundente, com uma certeza muito grande: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É o socorro da tua casa, é o socorro da tua família, é o socorro da tua empresa. Mesmo diante de instabilidade, Ele nos estabiliza, porque nós temos confiança nele, na bondade dele. Aleluia. Quando eu olho para esse texto, eu consigo extrair dele algumas lições. E a primeira lição está no verso 3. O verso 3 diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. A primeira lição que eu aprendo desse salmo é que meu socorro vem porque o Senhor me protege, me ampara. Ele é minha fortaleza, Ele é o meu refúgio seguro. Nele eu estou protegido. Aqui é uma confiança. O termo para o Senhor não permite que os meus pés vacilem vem de uma terminologia hebraica que quer dizer mote. Mote quer dizer não permite, que irá desmoronar, escorregar, abalado. Ele não vai nos permitir que escorreguemos na trajetória da vida, diante das circunstâncias. Por mais difícil que seja a geografia da sua existência, Ele firmará os teus passos. Pode ser diante de dias difíceis, complicado, Ele estará te guardando, porque Ele te protege. Aleluia. Ele nos protege na caminhada. E o interessante é que caminhada, quando a gente para analisar do ponto
de vista da simbologia bíblica, caminhada refere-se a toda a trajetória existencial. Desde o momento em que eu fui concebido no útero da minha mãe, quando eu estou sendo nutrido por ela, em simbiose, recebendo alimentação pelo cordão umbilical, Deus está me guardando. Quando eu estou apenas à mercê da minha mãe, vulnerável, Deus está me guardando. E quando eu venho ao mundo, uma criança de braço, que ainda está se familiarizando com a realidade da existência, Ele está me guardando. Quando nos tornamos crianças, em que estamos verbalizando as primeiras palavras, que estamos andando nos primeiros passos, ainda sem coordenação motora, Ele está nos guardando. Ele nos guarda na nossa adolescência, quando estamos diante da filosofia do mundo, onde os pensamentos estão sendo construídos. Ele nos guarda na nossa idade madura, protegendo a entrada, protegendo a saída, nos dando provisão de cada dia. E quando voltamos à última idade, à terceira idade, quando nos tornamos à mercê dos outros, este Deus, Ele continua me guardando, porque Ele não permite que os meus pés vacilem. É maravilhoso ter esse Deus. É o Deus que me protege, pastor Alex. É o Deus que me guarda. E Ele não guarda só a mim, Ele guarda os meus. É o Deus da oração daquela mãe, que o filho insiste na demora, e ela levanta e ora, e ela diz: guarda o meu filho. Ele guarda na trajetória. Aquele homem que trabalha nas pistas complicadas, difíceis de dirigir deste país, mas tem uma oração, ele está sendo guardado. É o Deus que nos guarda, mesmo em desertos, vales, solos irregulares, onde estamos propensos a tropeçar, a cair, como diz no Salmo 91, Ele mandará os anjos, Ele já deu ordem para eles, a teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra na caminhada. É esse Deus, é o Deus da igreja de Francisco Beltrão, é o Deus da tua família, da tua casa, do teu trabalho. Então você pode adorá-lo, porque Ele é bom, aleluia. Em outro ponto também, fala de fé. É o Deus que não permite que a minha fé vacile. É, não é? E diante de momentos tão difíceis, incertos, a gente tem a tendência de que a nossa fé vacile. Diante de uma improvisão que se torna intermitente, e que você olha e fala: como que eu vou passar por isso? A nossa fé tende a vacilar. Mas Ele é aquele facho de luz que brilha no horizonte da nossa existência, nos dias mais sombrios. Ele está lá nos direcionando, dizendo: vai passar, eu sou o teu Deus, aleluia. Só que também é o meu Deus que me dá proteção psicológica. Ele não guarda apenas aquilo que é físico, Ele não guarda aquilo apenas que é tangível, aquilo que é palpável, que está disponível pela patência do tato, mas Ele nos guarda daquilo que é intangível, imaterial, das nossos traumas internos, porque o que temos hoje no mundo são pessoas vulneráveis, psicologicamente, emocionalmente, diante de incertezas. Tem pessoas que não sentem dor patológica, mas sentem dor de alma, dor na existência. Olha o que a parte olha o que o verso de número 7 vai dizer: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Olha que Deus maravilhoso. Ele te guarda das demandas externas e te guarda das demandas internas. Quando a tua fé tende a vacilar, suas esperanças
Ele fala: eu guardo você de dentro para fora. Porque às vezes o perigo não está fora, está dentro. Pensamentos nocivos, pensamentos que nos aparecem, aquilo que dentro da psicologia eles dizem que são janelas killer, janelas de conflito, que nos reporta a momentos de sofrimento, de angústia, de dor, em que vacilamos em algum momento e parece que a vida se torna uma sina, parece que a gente sempre volta àquele ciclo do sofrimento, porque é muito gostoso viver na bonança, é muito gostoso viver bem, é muito gostoso viver em um ciclo em que as coisas estão boas, mas é muito doloroso, amargo viver diante de um ciclo de dores, de percas e perdas. Mas ele está dizendo: esse Deus é maravilhoso, Ele guardará a tua alma. Você quer um amparo melhor que esse? Aquilo que ansiolíticos não fazem, que psicotrópicos não fazem, a paz de Deus ela faz. Ela vai de encontro à tua dor de existência. Porque tem gente, irmão, que sorri por fora, mas está sangrando por dentro. Tem gente que até se socializa, no entanto, nos seus momentos sozinhos, entram em crises existenciais. Não conseguem ver saída. Mas o meu Deus, Ele me dá estabilidade de alma. Quando Davi peca, no Salmo de número 51, ele faz uma confissão. No âmago do Salmo, que é o verso 10, Davi, entendendo que o problema dele não era externo, mas era interno, era se encontrar na essência, não na aparência, ele diz assim para Deus: olha, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Espírito inabalável aqui não é a essência do eterno que habita em nós, o ruach, mas é a capacidade de ter animosidade diante das oscilações da vida. Então Davi está dizendo assim: a vida pode oscilar, mas eu me tornarei estável. O mundo pode virar um avalanche, mas eu permaneço firme nele. Olha que palavra maravilhosa. Diante da tempestuosidade que é a nossa existência, Deus dá controle na nossa alma, dá estabilidade na nossa alma. Oh Deus maravilhoso, Deus poderoso. Mas eu aprendo também uma segunda lição neste salmo. E a segunda lição está no verso 4. O verso 4 diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Primeiro ponto, o salmista é tomado por um instinto de confiança devido à capacidade protetora de Deus de guardar externamente e internamente. Agora ele reporta pelo poder de Deus de monitoramento, a capacidade que Deus tem de nos monitorar até nos nossos momentos mais vulneráveis. O meu socorro vem porque eu posso confiar plenamente em Deus. Ele vai vir ao meu socorro, é certeza. Naquele fatídico 11 de setembro, em que o mundo ele muda, aqueles terroristas da Al-Qaeda, após ter sequestrado 2 voos do aeroporto de Nova York, lançam contra as Torres Gêmeas no World Trade Center. Aquele segunda-feira de manhã fatídica, o mundo fica atônito. O sistema de segurança mais eficaz do mundo, o país, olhando do ponto de vista humano, mais invulnerável, ele é atacado no centro do seu orgulho, a cidade mais poderosa, economicamente falando, e o mundo entra em um desespero muito grande. Falhou a defesa daquela nação, que é tida como a nação mais poderosa da face da terra.
Mas eu quero te dizer uma coisa: o monitoramento de Deus não falha. Você pode dormir com confiança que Ele te guarda, Ele te protege. Ele te monitora 24 horas por dia, porque Ele não dorme. É um Deus que não tem sono. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Nós dormimos. Você pode estar fazendo uma viagem aí com uma pessoa querida, e que ela dirige muito bem, uma viagem noturna, mas se você percebeu que o querido amigo, ele cochilou, você não consegue dormir mais. Você fica toda hora, ou tem uma lombada ali, ou tem um morro, ou tem uma curva do lado ali. Ei, você está acordado? Você não consegue dormir, porque não te passa segurança. O seu instinto de vida faz com que você não vacile. Então você fica atento. O seu subconsciente fala para você: não dorme, não dorme. Mas quando eu sou monitorado, quando Deus toma a direção do carro da minha existência, eu posso descansar. Eu posso descansar, porque Ele vai me guardar. Eu sei que eu vou chegar até o meu destino, porque Ele me guarda. Até o meu propósito, até onde Ele colocou para mim, eu vou chegar. Eu vou chegar até o fim, porque Ele é um Deus maravilhoso. Minha esposa, ela dorme assim, ela entra no carro, ela dorme assim que ela fica toda relaxada no carro assim. Mas um dia eu dei um cochilo ali em Minas Gerais, perto da cidade de Araguari. Quem disse que a minha dormia depois? Tá chegando. E aí? Você está acordado? Como é que você está? A pessoa não me passou bem, ela começou a orar. Eu penso numa oração eficaz daquela mulher. Deus protege, não deixa dormir, Pai. Guia dos passos, dá resistência. Mas com Deus você é guardado, porque Ele te monitora 24 horas por dia. Pode deitar em paz, você vai acordar e diante de você estará um dia de oportunidades, porque Ele te deu uma noite revigoradora. Você vai ter todo o vigor para demandar na sua segunda-feira. Os irmãos aqui de Beltrão que veio no culto, pode dormir tranquilo. Amanhã tem resposta de Deus para a tua vida. Você vai levantar nesta segunda-feira confiando na grandeza, no poder, na bondade, em que Deus vai abrir portas para você e que Deus vai viabilizar coisas extraordinárias. Pode confiar nele. Eu confio. Eu tenho toda a minha confiança nele. Por que eu posso confiar nele? Porque Ele é um Deus próximo, Ele não é um Deus distante. Olha o que o verso de número 5 vai dizer, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Olha que coisa maravilhosa. Você já correu da sombra? Quando a gente está diante da luz do sol e que reflete a nossa sombra, ou quando a gente tem uma luz artificial como essa, que também tem a capacidade de refletir a nossa sombra, a gente não consegue correr da sombra. Você vai para lá, ela está junto. Você vem para cá, ela está junto. Também a sombra está aqui, do meu lado. Ele está dizendo que o Senhor é a tua sombra, a tua. O Senhor é a tua sombra, a tua. É Ele que está contigo na caminhada. E mesmo na incapacidade de refletir a luz, a sombra se torna a sua silhueta. Ele está presente em todos os ambientes da tua vida. É o Deus que me guarda, que me protege. Existe uma música que a princípio ela era secular, mas aí pelo fato dos compositores da música terem convertido, ela se passou a ser uma música gospel. Mas ela tem uma verdade implícita e a gente tem que entender isso. A verdade implícita no texto. O texto fala que durante a caminhada o homem via os seus passos na areia e os passos de Deus. Mas aí chegou o momento mais difícil, de exaustão, em que, exaurido pelas circunstâncias, ele sucumbiu e caiu na areia. Ele percebeu que num dado momento da caminhada ele só via 2 passos e ele foi questionar a Deus.
E ele falou assim: olha, no momento mais difícil da minha vida, o Senhor me abandonou. E ele falou assim: não, te abandonei não. Por quê? Porque eu olhei só 2 passos na areia. Deus falou assim: você ficou tão exaurido que você foi incapaz de caminhar, e eu te carreguei no colo. Os passos que você vê não é os teus, é os meus te carregando. É o Deus que está com a gente. Por isso que uma das etimologias do nome de Jesus é o Deus Emanuel. O Deus que é com, Ele está com a gente. Por mais que você pense que está sozinho nesse processo, o professor não se manifesta na prova, ele está presente. Ele está olhando você passar por cada etapa, por cada momento instigante, por cada momento de dor, por cada momento de sofrimento. Ele está vendo. Ele não vai permitir que você fique pelo caminho. Você vai chegar até o final da tua história. Você vai chegar até o objetivo daquilo que Deus traçou para você. Pode confiar, porque a bondade dele nos persegue. Eu me lembro que eu cheguei em Goiânia há 22 anos atrás. Adolescente, cheio de sonhos, projetos, uma terra de gigante. Quando a gente fala de Goiânia no mundo evangélico, Goiânia é gigante naquilo que a gente fala no mundo evangélico. Igrejas gigantes, muitas igrejas, muitos ministérios, muitas pessoas preparadas, de uma capacidade muito boa. Eu fui congregar numa igreja grande. Na época, essa igreja tinha uns 800 membros, muitos obreiros. E como eu gostei muito do ensino, toda a vida gosto de pregar e de ensinar, eu sempre amei isso. A minha juventude eu dediquei ao ensino. Por isso que eu casei tarde. Porque eu dediquei ensino, aprender. Solteiro, eu dava aula em 4 seminários de teologia. E um dia o pastor precisou viajar. E na época eu não era nem presbítero, eu era auxiliar na igreja. E ele não dava o púlpito do ensino para qualquer pessoa. Dentre aquele tanto de pastor que tinha lá, ele chama eu. Fala: ó, vou viajar, quero tirar uns dias de descanso. E o único aqui que tem condição de seguir o que eu estou fazendo é você. Então você vai dar a terça-feira. Novinho, irmão. No meio daqueles obreiros lá, já eram os Tiranossauro Rex. Tão antigos que eles eram. Os caras já não eram muito meu fã, que eu era de fora, né? E eu estava passando a pior prova da minha vida. Eu fui afastado da empresa por um problema de saúde que era praticamente indiagnosticável, não aparecia em nada, mas eu tinha o problema. O médico resolveu me afastar durante a greve do INSS. Eu tinha 5 dias que eu não comia. E eu não contava para ninguém. Porque as pessoas já estão me olhando com desconfiança por eu ser de fora. Aí eu vou abrir a boca e falar que eu estou com necessidade? É mais um aproveitador. Você é um aproveitador no nosso meio. E eu passava, naquele dia eu fui dar o estudo bíblico, irmão. Pensa no estômago, que estava uma guerra comigo, o estômago, e eu falando, ele falou, fazia aquele barulho assim, que eu ficava até com vergonha de aparecer o barulho do estômago no microfone. Mas estava terrível, aquela fome assim que estava, e eu pregando, e nem um filho de Deus para colocar um copo d'água desse aqui para a gente tomar, porque a boca já tinha secado todo, já estava grudando na boca, assim, parecia que tinha durex na boca da gente. E aí acabou o culto, tinha um irmão Pedro, ele era um senhor bem escuro, homem de Deus, uma pessoa querida, assim, do coração. Acabou o culto, ele falou assim: ô jovem, vem aqui, o senhor tocou no meu coração, vou te dar 10 reais. 10 reais naquela época era dinheiro, viu? Você comia uns 2 x-tudo naquela época. Sei uns 20 anos atrás, e ele me deu aqueles 10 reais providencial. E o vice-pastor daquela congregação tinha lá no Goiás a gente chama de pit dog, tá? É o local que come sanduíche lá, ou sanduicheria, a gente foi para lá. E eu empolgado, que eu ia comer, pedi um X simples, porque eu sabia que se eu comesse um X tudo eu ia passar mal, 5 dias sem comer, ia dar uma congestão. Eu já pedi um X simples de frango, comi naquela alegria, nem tomei refrigerante. E aquele homem no meio daquele tanto de irmão chegou em mim e falou assim: você é um Zé Ninguém, rapaz. Aqui é terra de gigante.
Você não tem pedigree. Nós vamos passar em cima de você como rolo compressor. Você não vai passar de um diácono ruim aqui nesse lugar. Me humilhando assim na frente de todo mundo. E eu olhei para aquele homem assim, irmãos. Não veio palavra de mal e nem de bênção. Fiquei indiferente ao que ele falou. Mas quando eu distanciei assim umas 2 quadras, eu morava umas 10 quadras dali. Quando eu distanciei umas 2 quadras, eu comecei a chorar. E eu chorei de forma copiosa. E eu morava no fundo da casa de um irmão chamado Mozart Lima, homem de Deus também. Morava num barracãozinho. Era aqueles piso de vermelhão, não sei se vocês lembram, que você ajoelhava, ficava com a marca do vermelhão no joelho. E eu peguei e ajoelhei do lado da minha cama ali. E comecei a chorar. Falei, Deus, eu estou longe da minha mãe, estou longe dos meus amigos. Por que o Senhor me trouxe para cá? Para eu ser humilhado, ser tratado igual cachorro? Eu não trato ninguém mal. Sempre com muito carinho, eu trato todo mundo com muito respeito. E comecei a chorar, as palavras sumiram e a oração se tornou um choro. Aí eu senti uma presença muito maravilhosa entrar naquele quarto. Sabe assim, quando você sente uma presença sobrenatural entrando naquele quarto, uma coisa gostosa que preenchia todas as lacunas daquele local. Era algo gostoso, aliviante. E aí eu senti que alguém ajoelhou do meu lado e falou assim, você pensa que está sozinho, mas eu estou contigo. Esse é o processo necessário para a obra que eu tenho na tua vida. Você não vai apenas pregar teoremas, você vai pregar experiências. E quando eu te colocar num púlpito para falar da minha palavra, você vai falar um pouco do teu coração, porque eu vou edificar a vida das pessoas através desse momento em que você se sentiu abandonado, mas eu continuo sendo a tua sombra à tua direita. Eu continuo sendo teu Deus, aquele que te guarda, aquele que te protege. Eu sou a tua mãe aqui neste lugar. Eu continuo guardando você. Rapaz, aquele dia eu levantei daquela oração como um gigante. Nunca mais eu permiti que palavras dos outros afligissem a minha alma, porque eu sabia o propósito que Deus tinha para a minha vida. E quando você sabe do propósito que Deus tem na tua vida, não importa se você está na solidão, na prova, no deserto, você sabe que Ele te guardará e Ele vai te proteger. Você pode empreender toda a tua confiança nele, entregar para Ele, como diz na palavra do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas Ele também é o Deus que tem um controle sobre o universo e a natureza. Olha o que os versos 2 e 6 dizem. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O verso 6. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O que Deus está falando? Que a gente pode confiar nele, que ele é o arquiteto de tudo que aqui foi feito. Ele tem poder sobre o cosmos. Ele tem poder sobre o planeta em seus ciclos. Ele tem poder sobre a força da natureza em te proteger e amparar. Aqui nós temos uma visão, e aí a gente tem que entender o contexto da época. Sol não te molestará de dia, nem lua de noite. Aqui está falando da geografia desértica, porque durante o dia no deserto é mais de 50 graus, com uma sensação térmica terrível, de mais de 60, é causticante, parece uma sauna que vai de alguma forma assar você. Mas à noite é um contraste terrível. É um frio abaixo de 0 graus. E o pior é que é aquele frio seco. Aquele frio que corta a sua pele. Aquele frio que, por tanta falta de umidade, ele faz com que a pele da gente fica feia. Por isso que os beduínos andam cobertos, mesmo naquele calor terrível e no frio. É o Deus que
guarda o teu dia e é o Deus que guarda a tua noite. É o Deus que na fadiga do ganho do pão vai prosperar tuas mãos. E no descanso do labor é o Deus que vai te dar força para você demandar de novo no outro dia. É o Deus dos ciclos. É o Deus que está dizendo: em todos os ciclos da tua vida eu estarei com você. Em todas as fases da tua vida eu estarei com você. Em todos os momentos da tua vida eu estarei com você. Eu estou contigo, eu te abraço, eu te amparo. É o Deus que tem poder. Um dia Josué, diante de uma batalha muito favorável, em Gibeá, ele não entendia nada de astronomia. Ele dá um grito e fala assim: Deus, para o sol. A gente sabe que o sol não para, né? É a terra que gira em torno do sol. 365 dias. Ela leva o seu ciclo, que a gente chama de ano, né? Só que Deus entendeu. Não está escrito lá em Romanos capítulo 8, verso de número 26, o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém, mas Ele intercede por nós diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Talvez eu, na impossibilidade de verbalizar aquilo que é certo, o Espírito Santo faz a tradução certa, e isso que importa. Josué pediu de uma forma, mas Deus entendeu o que ele estava pedindo, porque Ele é o arquiteto. Ele fez tanto o sol como a lua, mas também Ele projetou e fez Josué. Ele sabe tudo, Ele tem um manual de instrução a nosso respeito, porque Ele é o nosso fabricante. Ele sabe tudo de nós. Então Ele vai falar: eu vou mandar a resposta, eu vou parar a terra. Você pode até pregar uma mensagem sobre essa, o dia que a terra parou, porque Ele tem poder de fazer a terra parar. Ele tem o poder sobre a natureza. É igual aquela tempestade no Mar da Galileia, uma região muito propícia a tempestades, por causa da convergência do ar frio que vem do Monte Hermon com o ar quente que vem do Negueb. Então ali é um local de convergência e acaba tendo correntes e ventos terríveis. E como ali é uma planície dentro de uma fissura, então o vento entra de uma força descomunal. E aí a embarcação está prestes a naufragar. Os discípulos desesperados. E aí eles viram para Jesus e falam: não te dá que morramos. E Jesus descansando e dormindo, porque Ele tem o controle das tempestades da vida. É só Jesus acordar que a tempestade vai embora. Então Ele tem o poder sobre a natureza. Sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Ele vai te guardar da fadiga e do frio. Ele vai te guardar, Ele vai te prover. E se você confia nessa palavra, dá glória a Deus, exalta o nome dEle, aleluia. Última lição, verso de número 1. Olha o que o verso 1 diz: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? A pergunta que se faz: como pastor eu posso tomar posse desse socorro para a minha vida? Como que eu vou fazer para que esse socorro seja acessível, para que ele chegue a mim? Irmãos, aqui tem algumas questões que eu tenho que aprender. O socorro de Deus, ele só vai vir na minha vida quando eu olhar para a direção certa. Não é olhar o problema, não é olhar a dificuldade, mas é olhar para o Deus que tem o poder sobre o problema. Davi não olhou para Saul, pastor Josué. Davi não olhou para o exército. Ele olhou para onde ele via a saída. Quando você olha para a direção certa, a bênção de Deus chega até a tua vida. Eu não estou olhando para a direção errada. Vou dar um exemplo. Elias chegou em Sarepta. Ele viu a viúva. E ele falou assim para a viúva: faz um pãozinho pequeno para mim. A viúva olhou para ele e falou assim: como vive o Senhor teu Deus,
Eu não sirvo ele, mas sei quem que ele é. Eu não tenho nada em casa. Vê que eu peguei gravetos. Gravetos não queima pão grande. Eu tenho uma pequena porção que iremos comer eu e meu filho e logo morreremos. Porque quando eu tenho a visão da pouca provisão, eu vejo morte. Só que o profeta aparece na nossa vida para nos ensinar que o olhar que eu tenho daquilo que eu tenho está errado. O profeta vai dizer: o que você tem é o necessário, porque o que você tem é semente. E se você olhar para o provedor, aquele que pode encher a tua despensa, você vai comer durante toda a crise. Então é o olhar, é o Deus provedor, é a direção do meu olho, é quando você vê e vê as circunstâncias. Jesus estava diante daquele paralítico em Betesda, e Jesus faz a pergunta para ele: queres ficar curado? Mas o olhar do paralítico não estava em Jesus, estava no tanque. O tanque não tinha poder. Jesus está falando: você está olhando para a direção errada. O dia que você olhar para a direção certa, haverá cura para você. Então, quando eu olhar para a direção certa, eu vou atrair aquilo que é certo. Tem gente que só olha caos. Tem gente que só olha problemas. Tem gente que só olha improvisão. E quando eu olho para a direção certa, eu consigo assumir o sentimento certo. Olha o que a parte B do verso 2 vai dizer: o meu socorro vem. Aqui não tem uma interrogação, aqui tem uma afirmação. Ele não está falando assim: será que o meu socorro vem? Será que ele vai me socorrer? Será que ele vai me fazer? Porque quando você olha para a direção certa, você tem um sentimento certo. E sentimento determina futuro. Sentimento define vitória. Sentimento define milagre. A mulher tocou em Jesus e o texto fala: e ela sentiu em teu ser que estava curada. Então o sentimento te projeta para a bênção, mas isso é determinado pelo teu olhar. Você olha para a direção certa, logo você tem o sentimento certo. E quando você é tomado do sentimento certo, meu querido irmão, você pode estar cercado, confinado, cerceado, não ter caminho, mas quando você tem um sentimento certo, Ele manda providência no deserto, Ele abre caminho de águas, Ele te protege dentro do vale, Ele é provisão para você no deserto, Ele faz água brotar da rocha, porque você tem o sentimento certo. Quando você tem o sentimento certo, Ele levanta gente para te ajudar. Quando você tem o sentimento certo, aquele currículo ele é selecionado. Quando você tem o sentimento certo, aquela causa que está na justiça, Deus coloca para cima e você não é enrolado. Quando você tem um sentimento certo, você sente o amparo de Deus, a bondade de Deus. É o sentimento certo. Se coloca de pé, por gentileza.